11 horas 28 minutos, 11h28, Patrulha RB. Bom dia, bom dia. O nome é complicado e identifica uma doença grave que fragiliza os ossos e depois de chegar a um estágio mais avançado provoca fraturas frequentes. A osteoporose é cada vez mais comum em pessoas que já passaram dos 50 anos, mas pode atingir também pacientes mais jovens. Depende muito do tipo da doença. O importante é fazer o diagnóstico precoce e tomar as medidas necessárias para que a doença não se agrave. Para falar de osteoporose aqui com a gente, né, a presença aqui do Diego Bessa, doutor Diego Bessa, médico ortopedista. Diego, bom dia. Bom dia, cara. Bom, vamos lá. Para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você esclarecesse aí quais são os tipos de osteoporose existentes. Olha, cara, é importante, esse tema é bastante importante para a população em geral, principalmente para os idosos, e a gente está tendo um crescimento muito grande, né, na população por causa da idade, né? Então, assim, a osteoporose, ela tem um padrão de normalidade, tá, em que ela não se apresenta, tem a osteopenia, que é já o aparecimento do enfraquecimento ósseo, tá? E tem a osteoporose propriamente dito, que é a diminuição da densidade mineral óssea, enfraquecendo assim uma doença sistêmica, e isso faz com que os ossos fiquem fragilizados, proporcionando assim uma maior probabilidade de fratura nos ossos. Ou independente do tipo, a osteoporose tem alguns sintomas clássicos que facilitam a identificação da doença? Em relação à sintomatologia, ela é chamada de uma doença silenciosa. Por quê? Porque quando ela já aparece com um sintoma, com a dor, é quando a gente já tem a fratura. Então a osteoporose no seu início ela não dá dor, ela não tem sintoma. Quando a gente tem o sintoma apresentado, a gente já tem a presença da fratura instalada. E aí sim a gente vai ver fraturas principalmente no quadril, fraturas na coluna, e aí vai se tratar, a depender de cada caso, da sua forma particular. Ok, 11 horas 31 minutos. Que tipos de exames são feitos pelos especialistas para ter certeza de que o problema é mesmo a osteoporose? Para se ter certeza, claro que a gente começa com o exame físico do paciente, mas para se ter a total certeza, a gente pode ter uma radiografia, tá? E a gente, visualizando uma fratura numa coluna ou num quadril, a gente já suspeita logo da osteoporose, mas o exame que previamente nos dá, antes da fratura, claro, o que nos dá esse diagnóstico é a densitometria óssea. Bom, que tipos de exames são feitos pelo paciente para ter certeza mesmo, seria o caso aí do... A densitometria óssea, né? Prévia. Tá? Certo. Bom, o osso começa a sofrer alterações a partir de qual estágio da doença? Ele já começa na osteopenia, né? Na osteopenia a gente já tem essa diminuição da densidade mineral óssea, e isso já nos traz uma alteração importante, já de uma fragilização desse osso, tá? E, claro, com a osteoporose instalada, a gente já, o trabeculado ósseo, principalmente nesses ossos, tanto da vértebra, da coluna, quanto no quadril, que é o osso do fêmur, a gente tem esse trabeculado ficando mais, como é que eu posso dizer para você, mais espaçado. Ele, quando é jovem, ele é condensado, então ele tem um poder de força maior de sustentação, né, de uma queda, de um trauma, e no caso do trabeculado ósseo da osteoporose, a gente tem esse osso mais fragilizado, então fica realmente propenso a quebradura ou fratura, né? Bom, em termos de causas, o que pode desencadear aí a osteoporose? Aí nós temos várias causas. Um paciente ativista crônico, um paciente em uso de medicamento por muito tempo, corticóides por muito tempo, a gente tem pacientes sedentários. O sedentarismo é uma causa importante, um fator de risco importante para esses pacientes, e a gente vê muito. Hoje a gente está tendo um crescimento muito bom, e isso é bom para os idosos fazendo atividade física, isso é importantíssimo, que a gente vai falar depois, mas o sedentarismo é um fator de risco importante. A própria idade, tá, Gá? Então, quando a gente tem assim, a idade, ele é um fator de risco para a osteoporose. Quanto mais idoso, quanto mais idade você tem, mais você tem a chance de ter osteoporose.
Então são diversos fatores causais, fatores de risco para você ter osteoporose. No caso, está uma caminhadazinha, né, pela manhã para aliviar. Aí a gente vai estar falando de prevenção. Né? Então a caminhada principalmente de manhã, ela nos traz um benefício muito grande, principalmente para paciente que já é diagnosticada com osteoporose. Já é um tipo de tratamento. Tá? O tratamento da osteoporose, claro que a gente vai passar para ela um medicamento apropriado, a depender do tipo que ela tem, se é osteopenia, se é osteoporose, aí a gente vai dosar isso e fazer o controle com a densitometria, controle disso aí, tá? E vai fazer um acompanhamento dessa paciente. Colocar essa paciente para fazer atividade é bastante importante. A caminhada de manhã cedo, principalmente porque de manhã cedo, o sol de manhã concentra mais a vitamina D e traz benefícios para o paciente. Bom, no caso de pacientes mais jovens, as causas são as mesmas dos mais idosos? Olha, no caso dos mais jovens, tem algumas doenças metabólicas, a gente tem também fraturas, aquele paciente que fica, por exemplo, que tem uma fratura que está tendo, é bem comum hoje em dia, acidentes motociclísticos, por exemplo, o paciente fica muito tempo acamado, ou fica muito tempo com imobilização, aquela osteoporose que a gente chama de localizada. Então, um paciente que tem um membro que fica muito tempo parado, ele pode sim apresentar uma osteoporose localizada de um membro específico. Bom, há quem diga que em estágios avançados e em casos mais graves, os ossos ficam como se fosse de vidro, quebra fácil. É popularmente chamado, né? Então, você tem uma fragilidade tal desse osso quando você tem uma osteoporose importante, que ele, por qualquer movimento brusco, qualquer queda, e a gente tem isso nos idosos, a gente tem bastante, os ouvintes têm que ter bastante atenção naquele avô, aquela avó que mora na casa, tirar tapete, batente, para que ele não tenha nenhum fator de risco de queda, porque a partir do momento que a gente tem a queda desse paciente, um paciente de 80, 90 anos, a gente tem aí uma grande chance de ter uma fratura associada. Lembrando que um calçado adequado, né, para andar em casa ali. Principalmente um que tem uma aderência legal, que o chão não seja escorregadio, tudo que previne a queda desse idoso é importante para a gente não ter consequências maiores depois, porque a partir do momento que a gente tem uma fratura instalada, a gente tem que tratar essa fratura do quadril. A gente provavelmente vai ter que operar um idoso, e você sabe que a partir do momento que a gente tem um idoso acamado, a gente tem uma piora desse idoso. Então é complicado você tratar uma fratura do idoso. Certo. Bom, no caso de ocorrerem fraturas, o processo de cicatrização do osso também é mais demorado? Com certeza, é isso que a gente está falando, porque assim, como ela tem uma densidade mineral óssea diminuída, né, ele não tem a mesma como é que eu posso, o tempo de consolidação desse osso é maior, tá? Então assim, você tratar um jovem e tratar um idoso é totalmente diferente. A gente tem aí o tempo expandido para 2, 3 meses, enquanto num jovem a gente trata entre 30 e 45 dias uma fratura normal. Essa questão da cicatrização, esse osso pode vir a quebrar no mesmo lugar? Com certeza. Se houver um trauma que seja no mesmo local, a gente pode ter uma refratura que a gente chama. E aí, o tratamento, ouvintes, é muito pior. Tem alguns pacientes meus que podem estar até ouvindo, quando ele quebra esse osso no mesmo lugar, é muito mais complicado de se tratar. Bom, com relação à alimentação, com a ausência de algumas substâncias do corpo, como o cálcio, por exemplo, pode provocar osteoporose? Com certeza. A parte nutricional, ela é um dos fatores de risco para que se tenha a osteoporose, né, aumentada. Então, assim, quando você tem a falta de nutrientes como leite, queijo, iogurte, brócolis, toda a parte de alimentação rica em cálcio, quando você tem uma deficiência disso, a gente tem uma probabilidade maior de ter osteoporose. Então, quem tem osteoporose tem que se alimentar, sim, com esses alimentos. Aí a ouvinte me pergunta, mas doutor, eu tenho colesterol alto, o médico disse que eu não posso tomar nada de queijo, iogurte. Aí a gente tem, hoje em dia, tem o leite desnatado, você tem o iogurte light, diet, você tem o queijo branco. Então, assim,
pode-se fazer uma parte, e aí entra a parte nutricional, a nutricionista associando, procurando essa profissional para que tenha uma alimentação balanceada em relação ao cálcio. Com relação a derivados do leite, quem tem problema com derivados de leite, o que acontece? Aí eu mando, geralmente o que eu faço? Peço para ela, encaminho para a nutricionista para ela poder dar uma assessoria para esse paciente. As mulheres são mais propensas à osteoporose do que os homens? Essa pergunta é importante porque o que a gente tem a verdade que a gente tem na literatura é que as mulheres são mais propensas a fraturas, né, e a osteoporose. As mulheres o quê? As mulheres brancas, as mulheres mais magras, porque as gordinhas tem esse lado bom, né, de ser gordinha, ouvinte. Você que é a gordinha aí, você tem o lado bom de ter esse panículo adiposo protegendo a parte estrutural óssea. Bom, no caso das mulheres aí e os homens, o tratamento tem diferenciação? Não. O que ocorre é que nas mulheres, o que acontece mais? Nas mulheres de 50 anos pós-menopausadas, né, a gente tem uma frequência maior. O homem acontece mais aos 65 anos, mas o tratamento é dependendo de cada caso, porque a gente vai fazer densitometria, vai ver em que nível está essa osteoporose ou osteopenia e tratar basicamente da mesma forma. Osteoporose, que coisa, hein? É difícil, pode tem cura, é uma das patologias em que a gente tem um tratamento específico e tem uma melhora considerável dos pacientes que seguem aquilo que a gente pede, né, em relação à parte nutricional, em atividade física, em uso do medicamento específico. Quando se tem o acompanhamento certinho com o ortopedista ou com o médico que está acompanhando, você tem uma cura desse paciente. No caso do exercício aí, teria que ser indicado por um profissional, no caso, para fazer exercício. A gente tem que ver, porque essa população é muito específica. A população idosa, às vezes a gente tem que ver o quadro geral. Não adianta você passar vamos fazer uma caminhada com uma paciente que tem uma artrose ou um problema maior no joelho, no tornozelo, na coluna, e você vai estar melhorando um fator e piorando o outro. Tá? Então, assim, a gente tem que ver cada caso. A gente passa claro, a atividade específica para cada caso. Bom, no caso das mulheres, na menopausa, aí influencia no aparecimento da osteoporose ou não? Com certeza, como eu te disse, é um dos fatores, né, que a gente fica bastante atento. Quando a gente tem a paciente pós-menopausada, tá? Ela pode estar, a gente sempre pergunta se ela está em uso de terapia hormonal com a ginecologista obstetra, e aí a gente faz o acompanhamento concomitante. Então a menopausa está altamente associada a isso aí. Bom, com relação ao alcoolismo e o tabagismo, também favorece a osteoporose? Olha, os pacientes que têm o uso frequente de álcool e fumo, eu deixo aqui a dica que é importantíssimo que esse paciente pare ou diminua com o tempo isso daí, porque são dois fatores importantes: o álcool, principalmente no alcoolismo crônico, e o fumo, que está altamente ligado ao aumento da osteoporose. Bom, para finalizar, eu gostaria que o senhor nos explicasse como é que fica a situação de uma pessoa idosa que tem osteoporose e por algum motivo sofre uma fratura grave. Ela está condenada a ficar em cima de uma cama? De jeito nenhum. Tá? Fraturas associadas à osteoporose a gente trata, seja ela vertebral, coluna vertebral, lombar ou torácica, e aí a gente trata de uma forma conservadora, tá? Com uso de coletes, seja no quadril que se opera, a gente tem condições e a gente dá esse tratamento para os pacientes no Hospital do Oeste, pelo SUS. Quando esse paciente tem uma fratura, a gente tem um tratamento no Hospital do Oeste para realmente reabilitar esse paciente e colocá-lo em pé novamente. Claro que aquele paciente que já não andava, ele não vai andar, mas aquele paciente que já tinha o seu dia a dia normal, sofre uma fratura com 80, 90 anos, até 100 anos, a gente já operou no HO, a gente tem uma melhora desses pacientes para voltar a andar. Sim, ele não está fadado a ficar em cima da cama, não. Diego, Patrulha Ribeiro agradece a sua presença aqui, um bom dia. Agradeço a você, H, e todos os ouvintes aí,
tomara que tenha servido para poder elucidar aí e melhorar a condição de cada um no dia a dia. Com certeza. Bom, Patrulha RB, 11 horas e 43 minutos, osteoporose. Falamos com o Dr. Diego Bessa, médico ortopedista. Bom dia, Patrulha volta já já, 11h44.